Olá, pessoal. Bom, hoje vamos falar sobre o valor absoluto de um número, tá? Que é um conceito que nós vamos precisar antes de iniciar o assunto sobre funções, tá? Que vai ser o principal assunto do curso. Então, para terminar, um dos, um dos conteúdos sobre os números reais, nós vamos falar hoje sobre o valor absoluto de um número, tá? Então, você pode pensar o valor absoluto de um número ou módulo. Acho que muitos de vocês devem conhecer esse, esse conceito de valor absoluto com essa nomenclatura, módulo, tá? É a sua distância em relação ao zero, em relação à origem da sua reta, tá? Então, quando a gente fala de distância entre números, sempre estamos pensando que esses números estão colocados na reta real, tá bom? Então, por exemplo, o valor absoluto de 2, do número 2, vai ser igual ao próprio 2, porque a distância do 2 até o zero são 2 unidades de comprimento, tá? Uma unidade aqui de comprimento, essa unidade aqui de comprimento, que é a distância do 0 ao 1, tá? E a distância do 1 ao 2 vai ser outra unidade de comprimento, tá bom? Então aqui você tem sempre uma unidade de comprimento, que é a distância do 0 ao 1, e depois mais outra unidade de comprimento, que é a distância do 1 ao 2, tá bom? E a distância e o valor absoluto de menos 1, tá? Ora, o valor absoluto de menos 1, nesse caso, vai ser igual a 1, porque ele dista apenas uma unidade de comprimento da origem. Do mesmo modo, o valor absoluto de menos 2 vai ser igual a 2, tá? Ele dista 2 unidades de comprimento até o zero, tá bom? Então, o valor absoluto de um número sempre vai ser representado por essa notação, tá? Por essa notação. Então, o valor absoluto você pode escrever de um número B por esses dois tracinhos aqui e o B entre eles, tá bom? Então, por exemplo, o valor absoluto de 2, nesse caso, que a gente representa assim, vai ser igual a 2. E o valor absoluto de menos 2, aqui nesse caso, também vai ser igual a 2, tá bom? Então, mais exemplos. O valor absoluto de menos 1 sobre 2, nesse caso, menos 1 sobre 2, lembra que ele está aqui na reta real. O valor absoluto de menos 1 sobre 2 vai ser 1 sobre 2. Tá? O valor absoluto de menos π vai ser igual a π. Tá? O valor absoluto de 5,1 vai ser igual a 5,1. Tá? Então, você já pode perceber um padrão aqui que está acontecendo, né? Formalmente, ou seja, matematicamente, de forma muito rigorosa, você pode definir o valor absoluto de um número dessa forma daqui. Se o número for um número positivo, como o número 2, como o número 5,1, como o próprio número 1, o valor absoluto de um número vai ser o próprio número, tá? Agora, quando o número for um número negativo, então você troca o sinal desse número, tá? Lembrando que para você trocar o sinal desse número, você tem que multiplicar esse número por menos 1. Então, você troca o valor absoluto por menos ele para que esse número fique um número positivo, tá bom? Então, por exemplo, o valor absoluto de menos 1 sobre 2, ele vai ser, a gente sabe que é 1 sobre 2, né? Mas você pode também usar essa definição, que é menos 1 sobre 2, tá? Quando você multiplica qualquer número negativo por menos, esse número se torna positivo. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. Bom, então, uma das propriedades básicas do valor absoluto é que o valor absoluto de qualquer número, seja ele qual for, sempre vai, obrigatoriamente, tem que dar para você um número é, maior ou igual do que zero, tá bom? E o valor absoluto de zero, né, a distância de zero até ele próprio, tem que ser igual ao próprio zero, certo? São duas propriedades importantes para se lembrar, tá?
Então, na prática, tá? Quando você está lidando com números, o valor absoluto de um número basta que você elimine o sinal do número, tá? Se o número for positivo, então ele não tem um sinal na frente, como é o caso do número 2, por exemplo, mas quando tem um sinal negativo na frente do 2, por exemplo, o valor absoluto de -2, então a gente simplesmente eliminou o sinal, tá? Então, vou colocar aqui essa observação. Na prática, para calcular o valor absoluto de um número, basta que você elimine o sinal na frente e porventura esteja na frente desse número, tá bom? Bom, isso quer dizer o seguinte, que se você quiser calcular o valor absoluto de -3, então o valor absoluto desse número vai ser 3, tá? Se você quiser calcular o valor absoluto de 4, como você não tem o sinal negativo aí, o valor absoluto vai ser o próprio 4, tá? Isso muda de sinal, tá? Perdão, isso não é verdade quando você trata de expressões, tá? Então, uma outra observação importante é que o valor absoluto de x, ou de -x, por exemplo, tá? Não é x, tá? Não é x, a menos que você saiba que o número seja um número positivo. Bom, então, o valor absoluto de -x não é x. Você não pode eliminar o sinal da expressão, tá bom? Porque, por exemplo, se você se você está considerando que se x fosse igual, imagina, né? Se x for igual a -2, né? Então, quando a gente substitui aqui, ficaria, por um lado, -2, tá? Isso daqui seria igual a 2. Por outro lado, o x é igual a -2, né? Então, veja que isso daqui vai ser diferente. Isso aqui vai ser diferente de -2, tá? Então, o valor absoluto de -x não é x, a menos que você saiba, tá? Que o x é maior ou igual do que zero. Bom, e quando você tem uma expressão de modo mais geral, como é que você pode definir, então, o valor absoluto de um número? Ah, você tem que olhar pela definição, tá? Para que você não calcule de modo errado, não basta apenas que você elimine o sinal, tá? Depois nós vamos ver algumas propriedades, tá? Que vai nos dizer o seguinte, tá? Então, se o valor absoluto de -x em geral não é x, quem é o valor absoluto de -x? Então, nós vamos ver algumas propriedades que vão nos ajudar nesse caso, tá? O valor absoluto de -x, como a gente sabe, é -1 vezes x, né? Então, isso aqui vai ser o valor absoluto de -1 vezes o número x, tá bom? E aí, vale que o valor absoluto de um produto de dois números, ele vai ser o valor absoluto desse número, ou seja, o valor absoluto de -1 vezes o valor absoluto de x, tá? Então, o valor absoluto de x, ele vai ser igual ao próprio valor absoluto de x, bom? Já que o valor absoluto de -1, nesse exemplo daqui, vai ser igual a 1, né? 1 vezes o valor absoluto, 1 vezes qualquer coisa dá essa própria expressão. Bom, então o valor absoluto de -x vai ser igual ao valor absoluto de x, né? E a gente sabe, tá? E o valor absoluto de x, obrigatoriamente, ele vai ser igual a x
né? Vai ser igual ao próprio número. Se você sabe que esse número seja maior ou igual do que zero. Se x for maior ou igual do que zero, e você tem que trocar o sinal, tá? Menos x, se x for negativo. Tá bom? Beleza. Agora vamos ver alguns exemplos que envolvem valor absoluto, tá? Escreva a desigualdade, valor absoluto de x, ou seja, você quer encontrar o conjunto dos números x, tal que o valor absoluto de x seja menor do que 2, tá? Sem usar valor absoluto, ou seja, você quer eliminar o valor absoluto dessa expressão, mas quer escrever essa expressão de uma forma equivalente a essa que está escrita aqui, tá? Então, a gente de novo usa a definição, né? O valor absoluto de um número, lembrando, né? O valor absoluto de um número, ele vai ser igual ao próprio número, quando esse número for maior ou igual do que zero, e ele vai ser igual a menos x, ou seja, para que você troque o sinal, né? Caso x seja negativo, tá bom? Então, ó, então você aqui tem que separar em dois casos, né? No caso em que o x seja positivo, então você tem o seguinte, vou colocar aqui como caso 1, se x é maior ou igual do que zero, você tem que, como o valor absoluto de x é menor do que 2, tá? Essa expressão daqui, valor absoluto, ela se transforma nessa expressão daqui, tá? Então, isso daqui implica que x é menor do que 2. Opa, tá bom? E a outra desigualdade, essa daqui, que acontece se x for negativo, né? Se x for negativo, o valor absoluto de x ser menor do que 2, aí lembra o que é o valor absoluto de x, né? O valor absoluto de x vai se transformar em menos x, tá bom? Menos x ser menor do que 2, tá? Bom, então, para resolver essa desigualdade, você pode multiplicar ambos os lados por menos 1, só que lembra, quando você multiplica por menos 1, essa desigualdade muda de sinal, né? Então, se aqui era menos x menor do que 2, você muda o sentido da desigualdade para ficar x maior que menos 2, tá bom? Então, ó, agora você tem o seguinte, que x obrigatoriamente tem que ser menor do que 2, tá? E x maior do que menos 2, tá? Ou ainda, ou você pode escrever isso, que menos 2 seja menor do que x, tá bom? Essa desigualdade que está aqui em cima, ela é equivalente a essa desigualdade aqui embaixo, certo? Quando você junta essas duas expressões, tá? Vou juntar essa daqui, número 1, e a número 2, tá? Você vai obter o seguinte, tá? Então, de 1 e 2, de 1 e 2 nós obtemos que x tem que ser menor do que 2, e x maior do que menos 2, tá? Ou seja, obrigatoriamente, se o valor absoluto de x é menor do que 2, o x tem que estar entre 2 e menos 2, tá? Que era o que a gente já esperava, né? Lembrando que o valor absoluto de um número é sempre a distância desse número para o zero. Então, aqui você tem o zero, aqui você tem o 2 e aqui o menos 2, tá? Bom, então, para qualquer número que você toma aqui nesse intervalo aberto, né, que não inclui nem o número menos 2 e 2, você obrigatoriamente ganha e o valor absoluto desse número vai ser menor do que 2, porque a distância de qualquer número que está aqui nessa faixazinha azul da reta, a distância desse número para o número zero vai ser menor do que 2, tá bom? Então, a gente
escreveu aqui essa desigualdade sem usar valor absoluto. Isso aqui é a resposta, tá? Escreva o conjunto, que é esse mesmo conjunto daqui. Conjunto do x, tal que o valor absoluto do x seja menor do que 2 sobre a forma do intervalo, né? Ora, quando a gente olha para essa representação gráfica daqui, ó, o conjunto do x tal que o x seja menor do que 2 e maior do que menos 2, esse então é o intervalo aberto que vai de menos 2 a 2, tá bom? Escrevendo na forma de intervalo, fica essa solução aqui. Essa daqui é a resposta, certo? Bom, agora agora vamos obter um intervalo, tá? Nesse próximo exemplo, vamos obter um intervalo que não necessariamente vai estar centrado no zero, né? Perceba que nesse exemplo daqui, a distância de qualquer número, né? Se você pega um número aqui nessa faixa azul, a distância de qualquer número que você pegue até o número zero vai ser menor do que 2, tá? Perceba que esse intervalo daqui, ele está centrado na origem. O centro desse intervalo é o próprio número zero, tá? Agora nós vamos ver quando o centro desse intervalo não necessariamente seja o número zero, tá? Então, veja, escreva essa desigualdade, valor absoluto de x menos 5 ser menor do que 1 sem usar valor absoluto, tá? Então, vamos primeiro usar a ideia intuitiva do que é o valor absoluto para chegar nessa resposta e depois vamos usar a definição também para chegar no mesmo resultado. Bom, então, ó, o valor absoluto, lembre que é sempre a distância de um determinado, de um determinado número para o zero, tá? Só que aqui é x menos 5, tá? Então, quando você quer calcular o valor absoluto de x menos 5, isso daqui é equivalente, se você olha um pouco, com olhar um pouco mais atento, x menos 5, imagina que aqui, por exemplo, aqui está o número zero, aqui está o número 5, tá? E aqui o número x, tá? Então, x menos 5, e quando você toma o valor absoluto, vai ser sempre a distância do x para o 5, tá? Esse comprimento daqui. Então, o valor absoluto de x menos 5 sempre vai representar a distância desse número x até esse número que está aqui, tá? Deixa eu colocar essa observação. Valor absoluto ou módulo, tá? De x menos 5 é a distância de um número x ao número 5. Então, quando você enxerga essa expressão daqui, você está dizendo o seguinte, que você quer encontrar os valores x, tal que a distância do x até o número 5 seja menor do que 1. Ora, se aqui você coloca na reta o número 6, por exemplo, e aqui o número 4, tá? E aqui o número 4. Essa desigualdade daqui, ela pode ser escrita como o conjunto dos números, tá? Que vão estar nesse intervalo, bom? Porque qualquer número que você pega nesse intervalo, a distância dele para o número 5 vai ser menor do que 1, tá? O máximo que os valores absolutos nesse intervalo podem assumir vai ser quando o número x for igual a 6, e aí a distância do número 6 para o número 5 vai ser igual a 1, ou quando esse número x for o número 4. E aí também a distância do número 4 para o número 5, também essa distância vai ser igual a 1. Qualquer número que esteja entre 4 e 6, a distância nesse caso seria menor do que 1, tá bom? Então, essa desigualdade daqui
x menos 5 ser menor do que 1, tá? Quando você olha para o que a gente obteve nesse exemplo anterior, vai ser equivalente a que você tenha que o x menos 5, tá? Obrigatoriamente tem que ser um número menor do que 1 e tem que ser maior do que menos 1. Percebam, que era o que eu tinha aqui. Eu estou usando, na verdade, também esse exemplo anterior. Aqui eu tinha o valor absoluto de x seja menor do que 2, tá? Então, fazendo as continhas, eu cheguei que o x tem que ser menor do que 2 ou x maior do que menos esse cara daqui, menos 2, tá? Pelo mesmo argumento, você vai chegar nessa expressão daqui, que o x menos 5 tem que ser menor do que 1 ou x menos 5 maior do que menos 1, tá? Então, resolvendo essa desigualdade aqui ao mesmo tempo, né? Ou seja, somando 5 em ambos os lados aqui dessa desigualdade, você vai ter o seguinte, que menos 1 mais 5, né? Lembrando que quando a gente soma um número a uma desigualdade, essa desigualdade ela não se altera, né? X menos 5 mais 5 menor do que 1 mais 5, tá? Então, isso daqui vai dar para você 4. Esse cara vai cancelar com esse, né? Menos 5 com mais 5 vai dar 0. Então, x. E aqui, 1 mais 5 vai dar 6, né? Que era o resultado que a gente já esperava, né? Escrever que x menos 1 x menos 5 é menor do que 1 é equivalente a você dizer que o x está entre 4 e 6, tá? Então, é a mesma coisa, tá? X menos 5 ser menor do que 1 é equivalente, tá? Ou seja, é apenas dizer de outro modo que o x tem que ser um número entre 4 e 6, porque esse número, a distância do x até o número 5 ser menor do que 1 equivale que o x seja um número entre 4 e 6, tá bom? Então, essa aqui seria a nossa resposta aqui nesse caso. E como é que a gente escreve esse conjunto daqui sobre a forma do intervalo? Ora, o conjunto dos números que estão entre 4 e 6, a resposta aqui nesse caso, vai ser simplesmente o intervalo aberto, que vai do 4 até o 6, tá? Por que que o 4 e o 6 não estão inclusos? Por que que eu não posso pegar o intervalo fechado 4, 6, tá? Ou seja, por que que eu não posso trocar esse parênteses que estão aqui por colchetes, tá? Porque, perceba, eu quero o conjunto dos números cuja distância para o número 5 seja menor do que 1, estritamente menor do que 1, não pode ser igual a 1, tá? Se você pega x igual a 4 e x igual a 6, o valor absoluto de x menos 5, nesse caso, seria igual a 1, tá? E a gente quer os números cujo valor absoluto seja estritamente menor do que 1, não pode ser igual a 1, tá bom? Então, novamente, tá? Quando a gente tem uma expressão, lembrando, quando a gente está tratando com desigualdades, primeiro com igualdade, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma expressão desse tipo, x igual a 2, né? Então, quando você usa a definição, isso implica que necessariamente o x tem que ser igual a 2 ou x igual a menos 2. É só você usar a definição de valor absoluto que vai obter isso, tá? Quando você estiver tratando com desigualdades, então, vou colocar aqui 2, tá? Se você tem que x, por exemplo, seja menor do que 2, ou seja, você quer o conjunto dos números, tá? Cuja distância do número x à origem seja menor do que 2, isso daqui é equivalente que x seja menor do que 2 e x seja um número maior do que menos 2, tá? Por quê? De novo, né? Quando você pode olhar tanto pela definição quanto pela representação gráfica, né? Ou seja, entender esse resultado geometricamente, tá? Se aqui está o número 0, por exemplo, tá? Está o ponto 0 na reta real. O valor absoluto de x seja igual a 2, quer dizer que a distância desse número x para a origem seja
seja igual a 2. Então, você só vai ter duas respostas nesse caso, né? Ou esse número tem que ser igual ao 2, ou esse número tem que ser igual a menos 2, tá? Qualquer outro número que você tome na reta real, obrigatoriamente sempre vai ter a distância para a origem diferente de 2, tá? Já aqui nesse segundo caso, valor absoluto de x ser menor do que 2, então o valor absoluto de x pode ser 0, pode ser 1,2, pode ser 1, pode ser 1,95, tá? Então, aqui nesse caso, o conjunto dos números que satisfazem essa desigualdade vai ser todos esses números aqui que estão entre o menos 2 e o 2, tá? Então, aqui a resposta, nesse caso, vão ser todos esses pontos, tá? A resposta nesse primeiro caso vai ser apenas o ponto menos 2 e apenas o ponto 2, tá? Então, é importante diferenciar quando você estiver tratando uma equação que envolva valor absoluto com uma desigualdade que estiver tratando também valor absoluto, certo? Vamos aqui, aqui uma observação, né, que foi a mesma observação que eu fiz. Aqui é um pouquinho mais abstrato, né? Ele troca o número 5 por um número b qualquer, tá? Que é essa daqui, né? Que é a distância de x, tá? E o valor absoluto de x menos b, ele vai representar para você sempre a distância entre o número x e o número b, tá? Assim, quando você diz que o valor absoluto de x menos b ser menor do que um outro número h, então você está considerando o conjunto de todos os pontos na reta real, cuja distância de b seja menor do que esse número h, tá bom? Então aqui, ó, escreva essa desigualdade, valor absoluto de x menos b menor que h, sem usar valor absoluto, tá? Lembrando que x e b, a gente coloca aqui essas letrinhas, mas elas sempre vão representar números reais para a gente, tá? Aqui o b pode ser um número tanto positivo, quanto negativo, quanto zero. E o h aqui, ele está dizendo que representa sempre aqui para mim um número que é positivo. Por exemplo, número 2, 3, 1,45, 0,002, qualquer número positivo, tá bom? Então, ó, quando você olha aqui para essa desigualdade, desigualdade x menos b menor que h, então você vai estar querendo encontrar, né? Se aqui, por exemplo, está a origem, aqui está o número b, tá? Aqui está o número b, você está querendo encontrar na reta todos os números x cuja distância do b seja menor do que h. Ou seja, os números que estão na reta, o x, tal que a distância dele até b seja no máximo h, tá? Então, se x for maior do que b, você quer que o x esteja entre b e b mais h, tá bom? E se x for menor do que b, então você quer que o x esteja entre b e esse outro número daqui que vai ser b menos h, certo? Então, essa desigualdade daqui, você pode enxergá-la, x menos b menor do que h, como sendo simplesmente essa desigualdade daqui, né? X, deixa eu colocar aqui, x menos b ser menor que h é equivalente ao conjunto dos pontos, tal que x esteja entre b mais h e b menos h, tá? Beleza, essa aqui foi a forma de enxergar isso geometricamente. Como é que você mostra pela definição, tá? Você mostra pela definição usando o seguinte argumento, né? Então, ó, quando o valor dessa expressão daqui for um número positivo, tá? Quando o valor dessa expressão daqui for um número positivo, se x menos b for maior ou igual do que zero, tá? Que é equivalente a x ser um número maior ou igual do que b, tá? Então, a gente sabe que o valor absoluto de um número que é maior ou igual do que zero é igual a ele próprio, tá? X menos b vai ser igual a x menos b, tá? Então, o valor absoluto de x menos b menor que h, como o valor absoluto vai ser igual ao próprio x menos b, então basta substituir, né?
Então, a desigualdade acima, nesse caso, ela se torna assim, né? Se torna que x menos b seja menor que h, e, portanto, você teria que x seria menor do que b mais h, que foi esse primeiro lado daqui que a gente obteve, tá? Do mesmo modo, se x menos b for negativo, né? Então, o valor absoluto de x menos b, tá? Ele vai ser igual a menos o que está aqui dentro desses, desses, desses pauzinhos, tá? Então, o valor absoluto dele, quando o número você já sabe de antemão que seja menor do que zero, vai ser menos ele, tá bom? Menos x menos b. Bom, então isso daqui ser menor do que h, que é o que está pedindo a desigualdade, nesse caso vai ser equivalente você multiplicar toda a desigualdade por menos 1 a dizer que x menos b seja maior do que menos h, tá? Ou seja, x nesse caso seria que ser maior do que b menos h, tá? E foi essa outra parte da desigualdade que a gente escreveu aqui em cima, tá? Ó, x ser maior do que b menos h é equivalente a você dizer que o, que o b menos h é menor do que x, né? Menos h, b menos h é menor do que x, tá? Então, quando você junta aqui nesse caso, esse lado, essa desigualdade daqui com essa outra parte daqui, você ganha obrigatoriamente essa desigualdade que eu escrevi aqui, juntando as duas coisas, né? Junta essa com essa outra parte aqui de baixo, tá bom? Então, o que a gente encontrou geometricamente também pode ser visto pela definição, tá? O conjunto desses pontos de aqui, que estão entre b mais h e b menos h, na forma de intervalo, fica sendo assim, a resposta. B menos h e b mais h, tá? O conjunto dos pontos que estão entre esses dois números, tá? De novo, essa parte aqui é um pouquinho abstrata, mas a ideia é a mesma, tá? A ideia aqui é que eu posso substituir tanto as contas que eu fiz, por exemplo, para o número 2, quando eu considerei aqui que o h fosse 2 ou 1, e quando o b fosse igual a 5, por exemplo, para quaisquer números reais, tá? Então, você pode aplicar essa, essa definição nesses exemplos também que são mais gerais, tá certo? Bom, agora também vamos ver mais dois exemplos. Aqui a gente quer resolver essa desigualdade, essa igualdade, perdão, essa equação. A gente quer determinar todos os números t, tal que o valor absoluto de 3t menos 4 seja igual a 10, né? Então, de novo, né? Se você quer que esse número que está aqui dentro seja de tal modo que o valor absoluto dele seja igual a 10, então quer dizer que você, nesse caso, tem que resolver duas coisas, né? Ou 3t menos 4 vai ser igual a 10, né? Quando essa expressão daqui seja um número positivo, ou, lembra, né, que o valor absoluto de um número, você tem que trocar por menos ele, né? Então, quando você troca o valor absoluto de um número por menos ele, ou menos 3t menos 4 seja igual a 10, tá? Então, você teria que verificar esses dois casos daqui, que é quando essa expressão daqui seja um número positivo ou quando a expressão daqui for um número negativo, tá? Só que essa expressão daqui, menos 3t menos 4 ser igual a 10, você pode escrevê-la de uma maneira equivalente, né? Multiplicando toda essa igualdade por menos 1, como sendo 3t menos 4 igual a menos 10, tá? Então, para que você resolva essa equação daqui envolvendo valor absoluto, você tem que resolver essas duas equações, tá? 3t menos 4 igual a 10 e 3t menos 4 igual a menos 10.
tá certo? Simplesmente isso. Quando você olha para a primeira, 3t menos 4 igual a 10, né? A gente resolve da maneira usual, por exemplo, pode somar 4 em ambos os membros dessa igualdade. Então, isso daqui vai dar para mim 3t igual a 10 mais 4, que é igual a 14, tá? Então, isso implica que o t vai ser igual a 14 sobre 3, tá? Ou 3t menos 4 igual a menos 10, também somando 4 em ambos os lados da igualdade, eu vou ter 3t igual a menos 10 mais 4, certo? Só que menos 10 mais 4 vai ser igual a menos 6, né? Então, nesse caso aqui, 3t vai ser igual a menos 6, tá? E, portanto, t vai ser igual a menos 6 dividido por 3, que a gente sabe que é igual a menos 2, tá bom? Então, aqui a nossa solução vão ser esses dois valores de t que a gente encontrou, tá? Conjunto solução vai ser menos 2 e 14 sobre 3, tá? Se você substitui esses números aqui, nessa equação daqui, você encontra que o valor absoluto, ou seja, quando você substitui t nessa expressão, você chega que o valor absoluto de 3t menos 4 vai ser igual a 10, tá bom? Agora essa daqui, né? Determinar todos os números x, tá o quê? 3x menos 5, 3x menos 5 dividido por x menos 1 seja menor do que 2, tá? Esse vai ser o último exemplo que a gente vai fazer, né? Lembrando, né? Quando a gente quer que o valor absoluto de qualquer expressão seja menor do que 2, isso significa que essa expressão, que nesse caso é 3x menos 5, dividido por x menos 1, seja um número menor do que 2 ou maior do que menos 2, tá? Quando eu escrevo uma expressão assim, isso é equivalente a que duas coisas ao mesmo tempo sejam verdadeiras, né? Então, isso daqui vai ser equivalente a que 3x menos 5 dividido por x menos 1 seja menor do que 2, tá? E, e que seja verdadeiro esse outro lado também da desigualdade, tá? E que menos 2 seja menor do que 3x menos 5 dividido por x menos 1, tá? Então, você pode resolver a desigualdade envolvendo essas duas expressões ao mesmo tempo, ou pode resolvê-las separadamente, certo? Bom, então eu vou começar a resolvê-la aqui ao mesmo tempo, tá? Lembrando que isso daqui, né? Isso daqui vai ser verdade se somente se, que é só uma observação, se somente se essas duas expressões de aqui sejam verdadeiras, tá? Se você nunca viu, por exemplo, uma expressão que envolve uma desigualdade de um lado quanto de outro ao mesmo tempo. Então, você simplesmente pode trabalhar com as duas separadamente, tá bom? Aqui eu vou começar trabalhando com as duas e depois, se precisar, eu divido aqui os casos, tá? Ora, eu vou começar fazendo o seguinte, para resolver isso daqui, eu vou querer eliminar esse meu denominador aqui dessa fração, né? Porque para que eu consiga resolvê-la mais facilmente, eu preciso eliminar esse denominador. Para que isso daqui aconteça, então eu tenho que multiplicar toda a desigualdade por x menos 1, tá? Então eu preciso multiplicar isso daqui por x menos 1, tá? Para que esse x menos 1 que está aqui embaixo cancele com esse x menos 1 que está aqui em cima, tá? Só que quando eu multiplico toda a desigualdade por x menos 1, eu tenho que dividir em dois casos, né? Porque quando x menos 1 for um número maior do que zero, essa desigualdade ela permanece a mesma. E quando x menos 1 for um número negativo, ela muda de sinal, tá? Então, caso 1, né? E quando x menos 1, nesse caso, for positivo, tá? Então, se x menos 1 é positivo, né? Lembrando que eu sempre estou considerando maior do que zero, porque eu não estou dividindo por zero. Então, quando x menos 1 é positivo, essa desigualdade daqui, ela não muda de sinal, tá? Então, a desigualdade 1, que eu vou chamar assim,
equivalente a, ou seja, você vai transformar essa desigualdade que está lá em cima em uma desigualdade mais fácil de você resolver, tá? Ela vai ser equivalente a menos 2 vezes x menos 1, tem que multiplicar todos os membros por x menos 1. Aí esse que está aqui no meio vai cancelar com x menos 1, então só vai sobrar o... E é sempre menor, tá? Só vai sobrar 3x menos 5, tá? E aqui menor do que 2 vezes x menos 1. Bom, então, bom, temos isso, né? Então, agora, se você soma 5 em ambos os membros dessas desigualdades, então você vai ter o seguinte, você vai ter que, nesse caso, aqui você teria, isso implica, né? Aqui eu vou dividir só para ficar mais fácil em duas desigualdades, tá? Para que vocês consigam enxergar. Então, aqui você vai ter o seguinte, essas duas desigualdades aqui, elas são equivalentes. Aqui, 2 aqui 2 menos 2x, né? Multiplicando aqui, seja menor do que 3x menos 5 e, e 3x menos 5 seja menor do que 2x menos 2, né? Multiplicando, tá? Então, essa desigualdade que está aqui em cima é equivalente a essa daqui que está aqui embaixo, certo? Beleza, e aqui eu vou resolver, tá? Então, resolvendo essa daqui, a gente teria o seguinte, que passando isso aqui para o outro lado, 5x, né, seria menor do que 2 mais 5, que é 7, tá? Ou seja, o x é maior do que 7 dividido por 5, tá? Aqui nesse outro caso, você tem que, passando aqui para esse lado, 3x menos 2x vai ser igual a 2x, opa, a x, né? Perdão. 3x menos 2x vai dar x, tá? Seria menor do que menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 vai ser igual a 3, tá bom? E ainda, tá? Então, essas duas coisas aqui, elas têm que ser verdade, mas ainda sob a condição que o que x menos 1 seja maior do que zero, tá bom? Lembrando que essas duas desigualdades aqui, como 7 sobre 5 é menor do que 3, você pode colocar elas sobre a mesma, sobre uma mesma desigualdade, né? Então, quando você junta essa desigualdade aqui com essa, tá? Você tem que x é menor do que 3, né? E quando junta essa daqui para cá, e x seria maior do que 7 sobre 5, tá? 7 sobre 5 é um número que vai estar entre 1 e 2, tá bom? Beleza. E aí você precisa verificar se o conjunto desses números x também estão sobre essa condição, né? Que x menos 1 seja maior do que zero, né? Veja que estão, porque x menos 1 ser maior do que zero é equivalente a x seja maior do que 1, tá? Note que, nesse caso, x menos 1 ser maior do que zero, que obrigatoriamente esses números precisam estar sobre essa condição, você tem que o x vai ser maior do que 1, tá? Portanto, esse conjunto daqui, esse intervalo daqui, que é o intervalo 7, 5 a 3, vai estar contido nesse outro intervalo daqui que você pode simplesmente escrever como sendo um intervalo que vai de 1 até infinito, né? Intervalo que se estende indefinidamente. Como um conjunto vai estar contido no outro, a interseção deles, né? Logo, a sua solução nesse caso vai ser simplesmente a interseção que eu vou escrever assim, de 7 sobre 5, 3.
sobre essa condição daqui vai ser igual a esse próprio conjunto, né? A esse próprio intervalo. Porque se um conjunto está contido no outro, a interseção vai ser esse próprio subconjunto. Ou seja, vai ser um intervalo que vai de 7 sobre 5 até 3, tá? É 3, tá? Se você não conseguiu visualizar isso na linguagem de conjuntos, tenta visualizar isso geometricamente, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, o número 1. Aqui você tem um número que é um pouquinho maior do que 1, que é o número 7 sobre 5. 7 sobre 5. E aqui você tem o número 3, tá? Então, essa primeira condição daqui, obrigatoriamente, está dizendo que qualquer x que seja solução tem que estar obrigatoriamente nesse intervalo. Tem que ser maior do que 1 e menor do que 3, tá? Então, você pode representar. Coloca também uma bolinha aberta aqui, tanto no número 1 quanto no número 3, para indicar que esses números não estão contidos no intervalo, que os números entre eles são soluções dessa desigualdade daqui, tá? Agora, o x tem que ser maior do que 1. Então, aqui a gente já tem representado na reta real o número 1. Opa, deixa eu colocar aqui de outra caneta. Aqui é o número 1, tá? Então, x ser maior do que 1 é qualquer número aqui, tá? Qualquer número que seja maior do que 1, que é esse intervalo que vai do 1 até o infinito. Ele se estende indefinidamente. Pode ser o 2, o 4, 1 milhão, tá? A interseção é o conjunto dos números que estão na reta real que, que estão riscados aqui de azul. Eles estão tanto em cima quanto embaixo, né? Porque essa solução daqui, obrigatoriamente, tem que ser satisfeita sob essa condição, tá? E o x seja maior do que o número 1, tá? Então, você quer que isso daqui seja verdadeiro e, tá? E x seja maior do que 1, tá? Então, é a interseção entre esses dois conjuntos, tá bom? Então, quando você olha aqui na reta real, essa interseção, aqui nesse caso, aqui vai ter o número 1 e aqui o número 3, tá? A interseção vai ser o conjunto dos pontos que estão em azul, que estão nessa primeira linha aqui, que é o intervalo 7 sobre 5, 3, aberto, que é 7 sobre 5, perdão. E aqui o segundo intervalo, que vai do 1 até o infinito. Bom, então, o conjunto dos números que estão em ambas, que estão riscados aqui em azul, vamos dizer assim, tanto nessa primeira linha quanto na segunda, vão ser esses números de aqui, que estão entre 1 e 3. Eu não posso pegar nenhum número aqui, por exemplo, nem outro, não posso pegar nenhum número além do 1, porque perceba que nenhum desses números pertence a ambos intervalos, e não posso pegar nenhum número além do 3, porque nesse caso, esse ponto pertence aqui, mas não pertence a esse primeiro intervalo. Então, a interseção vai ser, de fato, esse conjunto. Aqui teve um errinho, né? Que primeiro eu representei do 1 ao 3, né? Não é do 1 ao 3, é o intervalo 7 sobre 5, 3, tá? Então, aqui deixa eu apagar essa primeira parte. Não quero que que o conjunto desses pontos cheguem até 1. O máximo que ele pode chegar é até o ponto 7 sobre 5. Então, aqui é o ponto 7 sobre 5, tá? Aqui sim, aqui embaixo são conjuntos dos valores que estão entre 1 e infinito. Tá? E aqui é o conjunto dos pontos 7 sobre 5 até 3, que não englobam os números que estão entre 1 e 7 sobre 5, tá? Não pega essa outra parte daqui. Não pega essa outra parte daqui, porque eles só vão pegar os números que estão entre 7 sobre 5 e 3.
Então, aqui você tem, por exemplo, o número 7 sobre 5. O conjunto dos pontos que estão entre todos os conjuntos vai ser esse conjunto daqui. Tá? Bom, você vai ter esse daqui e esse daqui. E o ponto 3 também. Certo? Então, aqui vai ser a sua solução. E a interseção desses dois conjuntos, tá? Interseção 1 até infinito. Tá bom? Bom, então esse daqui ele foi o primeiro caso, tá? Ele foi o primeiro caso para resolver a desigualdade, tá? A outra vai ser análoga, né? Perceba que aqui eu considerei o caso em que x menos 1 é positivo, tá? Então, o segundo caso é considerar quando x menos 1 seja um número negativo, tá? Ou seja, aqui é se x menos 1 for negativo, ou seja, isso é equivalente, passando 1 para o outro lado, que x seja um número menor do que 1, tá? Por quê? Porque aqui em cima eu multipliquei, tá, por x menos 1. Quando eu multiplico aqui essa desigualdade por x menos 1, quando esse cara aqui for um número positivo, eu tenho que inverter ambas essas desigualdades que estão aqui, tá? Então, aqui nesse caso, as desigualdades elas se tornariam as seguintes. Quando você multiplica, tá? Você teria que 2 menos 2x vai ser maior, perceba que eu inverti o sinal das desigualdades, do que 3x menos 5. E isso daqui vai ser maior do que 2x menos 2, tá? Então, você pode escrever, claro, essas duas desigualdades sobre essa desigualdade inteira aqui sobre duas desigualdades. Uma vai ser essa, tá? Ou seja, que 2 menos 2x seja maior do que 3x menos 5. E a outra vai ser essa outra desigualdade daqui de cima, tá? E 3x menos 5 seja maior do que 2x menos 2, tá? Então, quando você resolve aqui em cima, você teria o seguinte, né? Somando 2x em ambos os lados, você teria aqui 5x, teria que ser maior do que 7, tá? Ou seja, que o x, nesse caso, é maior do que 7 sobre 5, tá? Aqui eu passei o 2x para esse lado direito, o 5 para o lado esquerdo, ficou assim. E nesse outro caso, você tem que aqui nesse outro caso, você tem que x, né? 3x maior do que 2x, então passando para o outro lado, você teria que x teria que ser maior do que menos 2 mais 5, né? Passando 5 para o outro lado, vamos dizer assim, que é equivalente a somar 5 em ambos os lados, x ser maior do que 3, tá? Só que perceba, e x ser maior do que 3, x ser maior do que 3, não é compatível, tá? Ou seja, a solução vai ser vazio com essa parte daqui, né? Que o x seja menor do que 1, tá? Então, nesse caso, você não vai encontrar nenhuma solução. Nesse caso 2, né? No caso 2 é quando x seja menor do que 1. Se x ser menor do que 1 e x ser maior do que 3, tá? Não podem ser duas desigualdades que sejam verdadeiras ao mesmo tempo, tá? Lembrando, né? Nenhum número pode ser menor do que 1 e maior do que 3 ao mesmo tempo, tá? Como isso daqui e isso daqui tem que ser verdade, tá? Junto com essa outra condição, tá? Quando você olha apenas essas duas condições, elas não são verdades ao mesmo tempo, tá? Logo, no caso 2, não temos nenhuma solução para essa desigualdade.
solução para essa desigualdade, tá? Desigualdade, tá? Se tivesse alguma solução, então seria a solução que você obteve nessa parte junto com a solução que você obteve nesse outro pedaço daqui, tá? A única solução que você obteve, então, foi essa solução no caso 1, tá? Então, a solução no caso 1 que foi essa solução original. Então, se aqui a gente representa essa primeira solução, que foi o conjunto dos pontos que estão entre 7/5, né, e o número 3, tá? Não temos nenhuma solução para essa desigualdade, pois não existe nenhum número. Tá? Deixa eu escrever aqui essa parte. Com x seja maior do que 3 e x menor do que 1. Tá? Logo, a solução, vou colocar aqui importante, todas as soluções dessa desigualdade aqui original foi a solução que a gente encontrou no caso 1, tá? As soluções da desigualdade original é o intervalo 7/5, ou seja, é o intervalo que vai desse número daqui até o número 3, tá? E não inclui esses dois números, tá? Qualquer outro número, qualquer outro número x da reta real não vai satisfazer essa desigualdade daqui, tá bom? Por hoje é isso, eu vou colocar uma atividade para vocês entregarem até sábado, envolvendo o conteúdo da aula de hoje, tá? Uma atividade valendo nota. E qualquer dúvida, vocês podem comentar no fórum, me mandar mensagem, e-mail, que eu vou tentar ajudar vocês na medida do possível, tá bom? É isso, pessoal. Até mais e bons estudos.